dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje eu vou falar de mais alguns capítulos do Caminho dos Reis. Alguns eu quero comentar bastante coisas a respeito, mas vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 24, Galeria de Matas. Aqui o Dalinar tá conversando com o Lobnobre Royon, tentando convencer ele a participar de uma corrida de ponte junto com ele, para eles conseguirem uma gema coração juntos, com o objetivo de unir eles e também para que o Elhokar veja que ele conseguiu se unir a algum grão-príncipe e isso possa ajudar ele a conseguir unir toda a Letkar. O Royon diz que vai pensar, mas o Dalinar sente ali que não vai dar em nada. E realmente não dá em nada. Mas aí a gente tem uma parte muito forte, que é a hora que o Royon vai embora e o Adolin chega e aí ele discute com o pai. Uma discussão assim terrível, porque o Adolin vê que o pai, assim, na perspectiva dele, o pai tá enlouquecendo e ele quer que o pai faça alguma coisa, entendeu? Que ele se decida por alguma coisa, que ele deixe pra trás esse negócio dos caminhos dos reis, dos códigos, que todo mundo tá zombando dele por causa disso, por causa das visões, não sei o que. E ele quer que o pai faça alguma coisa, porque antes o pai era um espinho negro, ele enfrentava, ia pra cima. E agora ele deixa quieto, deixa todo mundo falar o que quiser dele, da família dele, não faz nada. E o Adolin tá pé da vida e eles acabam discutindo. E a gente vê que a Letkar, o lema deles é a guerra, entendeu? Eles querem a disputa. E só que o Dalinar já tá vendo isso com outra perspectiva, vendo que isso não tá levando eles pra lugar nenhum. Então ele quer acabar logo com isso, porque nem o pacto de vingança, que eles se vingarem dos Parshindianos, não tá acontecendo, e nem os grão-príncipes estão unidos, eles estão cada um fazendo... tá cada um por si. E aí as visões dizem pra ele o contrário, que eles têm que se unir, que eles têm que ficar juntos. E ele tenta fazer isso, mas ninguém dá ouvidos pra ele, nem o filho. E o Adolin não faz isso por mal, ele quer bem o pai, quer bem o irmão, mas... ai, visões muito diferentes, e aí o embate. E aí fica aquele clima mais estranho entre os dois, é muito triste. Depois disso, no capítulo 26, Quietude, o Dalinar começa a pensar sobre tudo que o filho falou. Ele pede pra Litima, que é uma das mulheres que leem pra ele, né, dos assistentes lá, ler o Caminho dos Reis. Aí ele começa a ouvir e tudo mais, porque homens não leem em Letkar. E aí chega a notícia de que o último grão-príncipe com quem ele falou, que era o Aladar, que ele também recusou participar dessa aliança com ele. Ele fica muito decepcionado, mas nada que ele já não esperasse, né? E aí o alto oficial Teleb chega até ele e fala pra ele que foi avistado um grão carapaça lá, um demônio do abismo, que ele tá formando uma crisálida. Que a crisálida tá muito próxima deles. Eles seriam os primeiros a chegar se eles fossem. Só que o Dalinar, até então, tinha parado com isso. Só que ele começa a refletir. Ai, meu filho tá tão desgostoso comigo, então vamos lá. Aí ele decide, então vamos atrás dessa crisálida. Chama o Adolin lá, que a gente vai pra caçada, vamos atrás dessa gema coração. Pra ver se muda a perspectiva das pessoas a respeito dele, já que ninguém dá a mínima mais pra ele, né? Então vamos lá tentar. Enquanto isso, até eles se prepararem ali o batalhão e tudo mais, os soldados, chega o idiota de Sadeia. Sadeia chega, agora como o grão-príncipe da informação, e quer investigar os soldados. E aí o Adolin fica assim, ai, será que a gente deixa ou não? O Dalinar fala que eles precisam deixar, né? Porque senão vai dar mais suspeitas ainda em cima deles. E eles deixa o Sadeia entrar no acampamento deles e o Sadeia vai seguindo eles durante o trajeto até onde está a Gema do Coração, né? Depois chega uma parte muito legal, que é a hora que eles estão lutando contra os Parshindianos. O Dalinar começa a sentir a euforia. Inclusive, esse negócio de euforia é um negócio muito doido, porque aparentemente todos eles sentem, os Sadeias, o Adolin, só que é uma coisa que eles não comentam. Só que enquanto o Dalinar tá ali lutando e tá sentindo aquela euforia, ele tem uma vontade louca de sair matando todos os Parshindianos. Mas em um dado momento, essa euforia meio que some, e aí ele sente
um nojo terrível daquela batalha. É um negócio muito estranho, parece que tem duas personalidades lutando ali dentro do... Ai meu Deus, olha o pernilongo. Olha o pernilongo, né? Tem duas personalidades ali lutando dentro dele. E que querem disputar ali dentro dele. Eu não sei o que é essa euforia, mas eu achei muito doido. E depois ele discute, né, também com o Sadeas. O Sadeas pergunta se ele... Ou foi o Dalinar que pergunta pro Sadeas? Não, ao contrário. O Sadeas pergunta pro Dalinar se ele sente euforia ainda e não sei o que. É um negócio esquisito. Eu ainda não entendi muito bem o que é essa euforia, mas é uma vontade louca de sair matando todo mundo, aparentemente. O Dalinar comentou também um pouco sobre como é a atitude dos Parshindianos ali durante a luta. Os Parshindianos não gostam que tocam nos seus mortos. Enquanto a batalha tá acontecendo ali, eles também cantam músicas e não sei o que. É um negócio bem diferente. Eles cantam enquanto estão batalhando. O Dalinar, Adolin e o exército ali deles conseguem vencer a batalha, finalmente. Só que de longe, assim, o Dalinar já percebe que tem um outro fractário do lado parshindiano. Ele não chega a fazer nada, mas termina assim com ele vendo esse fractário do outro lado, alguém com armadura. Que ele não entende o porquê. Depois de tudo isso acontecer, no capítulo 28, Decisão, eu tô pulando alguns capítulos porque pra fazer sentido da linha temporal, tá, gente? A Adolin vai falar com o Dalinar, né, apresentar a Danlan, que é uma peguete dele ali. Inclusive, ó, já tivemos Yanoa, aí já tivemos Malasha e agora temos Danlan. Tiveram outros, mas eu não lembro o nome, não anotei, então não sei quem são. Mas tivemos essas três já. E o menino assim é rápido, ele não fica nem 2 dias com a menina já tá trocando. Mas ok, ele apresenta essa menina, Danlan, pra ser assistente do pai dele. Ele fala que concordou com ela de que ela teria um emprego lá no palácio, né? E aí ela vai ser assistente do Dalinar. Mas um pouquinho antes disso, o Dalinar tá ali conversando com o filho e todas as vezes que eles precisam investigar, falar com soldados, o que foi que o Sadeas falou pra eles, o Dalinar passa a bola pro Adolin. Fala pra ele fazer as coisas, pra ele ir na frente e fazer as investigações e tudo mais. Todas as responsabilidades ele passa pro Adolin. Ele tá pensando em abdicar de ser Grão-Príncipe pra que o filho seja. E aí ele se aposentaria, né? Não ligaria mais pra essa parte política e tal. Mas por enquanto não é o definido, ele só tá pensando nisso. A gente falava do Aladar-chefe do último, mas na verdade o último foi o Tanadal. Ele tinha tentado falar com o Royon, com o Aladar, com os outros. E o último que ele tentou sem ser o Sadeas foi o Tanadal. E esse Tanadal também disse que não quer participar e foi se desviando ali até como pôde ao máximo e não quer participar dessa aliança com o Dalinar. Dalinar entra em crise praticamente e pega um martelo lá, vai pra uma fossa e começa a esmurrar a fossa lá pra abrir a latrina, né? Todo mundo acha ele doido, porque ele já acha, né, doido. Mas ele ali todo vestido com armadura, com a espada e começa a cortar e bater com o martelo lá. Porque ele no Caminho dos Reis, o livro, dentro do livro, ele fala que o rei, que o líder, deve fazer as mesmas coisas que as pessoas mais ou menos isso, que as pessoas mais pobres e tudo mais comuns. E ele começa a ver que as espadas fractais são feitas pra guerra, mas que não tem ferramentas para as pessoas comuns. E aí ele entra em estado de choque, começa a martelar lá. E aí a Navani encontra ele, né? Porque ela tinha marcado encontro com ele e ele deixou ela lá, deu um bolo nela. A Navani fala pra ele que a telepena dele tá piscando e que provavelmente é Yasna. Aí ele vai até lá, a Danlan, a menina lá, que é peguete do Adolin, começa a transcrever pra ele, né, ler pra ele o que tá sendo dito lá pela Yasna. Eles falam meio que em códigos ali. E a Yasna pergunta pro Dalinar como é que foi o primeiro encontro deles com os Parshindianos, se eles falaram alguma coisa dos esvaziadores. E o Dalinar, acho que ele fala que não, alguma coisa assim. E aí ela pede pra Shallan desenhar como os esvaziadores eram retratados.
E eles eram retratados como os demônios do abismo. Depois eles ficavam conjecturando a respeito disso, vendo o desenho ali sem entender nada, o que isso tinha a ver com a morte do irmão dele, a Yasna, a nova filha dela. Todo mundo sai da sala, só que a Navani fica. E aí o Dalinar fala que ele vai abdicar de ser grão-príncipe em favor do Adolin. E ela fica chocada, sem entender nada, e ele fala que não, já tá decidido e ponto final. E acaba o capítulo 28 assim. Agora no capítulo 27, Serviço de Abismo, a gente tem o Kaladin indo até depois que ele e o Teft e o Rocha conseguem juntar, né, uma quantidade boa de ervas botão, a seiva da planta, né? E agora eles estão treinando junto com o Kaladin, isso é muito legal, todas as manhãs e tudo mais. Ele vai até o apotecário, que não bastasse tentar enganar o Kaladin uma vez, ele tenta enganar uma segunda vez. Então, ele fala pro Kaladin que aquelas ervas botão não valem muita coisa, porque elas são selvagens, eu não sei o que. E o Kaladin pensou, não, ele falou da outra vez que eram muito caras, então eu vou vender pra ele. E era o que ele tava tentando fazer, vender essa seiva pro cara, porque ele já tinha usado nos carregadores e tinha funcionado muito bem, aqueles que estavam feridos. Então ele pensa em vender pra esse cara, porque ele vai conseguir tirar uma boa grana com isso, né, já que elas são tão raras e tão caras, então ele conseguiu fazer um dinheirinho bom. Só que o Kaladin logo percebe que ele tá tentando passar a perna no Kaladin, porque ele tava querendo vender, comprar a seiva por, acho que eram 2 claretas, alguma coisa assim, de diamante. E o Kaladin pensa, a gente teve um maior trabalhão pra achar, pra pegar depois, pra depois tirar a seiva, noites trabalhando nisso, pra conseguir só isso. Coisa de 2 dias de trabalho. E aí, quando eles percebem que ele tá tentando enganar, ele fala que, já que não vale nada, então ele não vai vender, ele vai vender em outro lugar. E aí o cara fala, não, tá bom. E aí o Kaladin pressiona ele, né? E aí ele fala que vendia pros soldados por 2 claretas de safira. E aí o Kaladin pensa, como assim? E aí ele fala, então eu pago pra você, o máximo que eu posso pagar pra você é um marco de safira. É metade do que ele cobraria pros soldados, né? E o Kaladin fala, tá bom. Porque ele fala, né, que se ele não topasse, ele iria contar pros soldados, né, o que ele tava fazendo e tudo mais, que ele tava cobrando um preço absurdo por aquilo. E aí o Kaladin depois acaba aceitando esse trato entre eles, né, e que ele acaba saindo bem, né, no final das contas, né. Ele tem o dinheiro dele e o apotecário, porque se, por exemplo, alguém descobrir, ele consegue jogar a culpa no Kaladin, um carregador de pontes que foi que trazia pra ele as coisas e ele não sabia de nada. Então fica assim o trato deles. Vale ressaltar que a safira vale 25 vezes mais que o diamante. Então, ele tem um valor ali maravilhoso, ele acabou encontrando um negócio que vale muito a pena pra ele. Quando ele pega o dinheiro ali na mão, ele pensa até em fugir, né? Só que o Kaladin é o Kaladin, ele não consegue. Ele começa a pensar no Teft, no Rocha, que ajudaram ele a conseguir, né, esse dinheiro. Ele pensa nos outros carregadores de pontes, mesmo que eles não estejam nem aí pra ele. E aí ele desiste e é um pensamento assim que ocorre na cabeça dele, mas logo passa, porque ele é o Kaladin. E aí quando ele tá chegando ali no acampamento, o gato chega, porque ele sente que o Kaladin deu uma passada de perna nele naquela história de eles irem pras pedras lá e tudo mais, fazer o carregamento de pedras. Então ele se utiliza disso pra dizer pro Kaladin que agora a Ponte 4 tá designada pro serviço de abismo. O serviço de abismo é horroroso. Por quê? Nas planícies quebradas tem várias fissuras. Fissuras profundíssimas, coisas de 15 metros, 30 metros, 20 metros. E aí, quando acontece ali de ter uma caçada ali, às vezes muitos soldados morrem e caem nessas valas. Quando é um soldado muito nobre, que tem muito dinheiro, essas coisas, eles geralmente recuperam as
coisas, né? E o corpo. Quando não, eles ficam lá naquelas valas lá e esquecidos por Deus. E aí, o serviço dos carregadores de pontes nesse serviço do abismo é descer até lá, mesmo correndo o risco de ter demônios do abismo lá no meio. Eles não estão nem aí, né? São carregadores de pontes. E eles descem até lá pra recuperar lança, recuperar esferas, recuperar armaduras, recuperar qualquer coisa que pode servir pros soldados. Então eles levam de volta lá pra cima. E aí eles são designados pra isso. Vale ressaltar também que lá embaixo, se você for pego no meio de uma grande tormenta, é morte certa. Então eles têm que fazer tudo muito rápido, entendeu? Eles não podem ficar ali bobeando. Tem que estar sempre atento pra não pegar algum monstro ali no meio. Então é um trabalho terrível, né? Porque as pessoas ali às vezes estão apodrecendo e você tem que tirar as roupas delas. Tem que tirar... roubar de fato, né? Pilhar os corpos. E que não é legal, nem agradável ao nariz. Enquanto eles estão lá embaixo, o Kaladin começa a pensar um pouco como é que ele pode fazer pra unir aquele pessoal ali. E aí, enquanto o Teft, ele e o Rocha estão conversando, eles tentam incluir... Eles não. O Kaladin tenta incluir outros carregadores na conversa pra ver se puxa o papo e tudo mais. Nisso ele consegue fazer com que o Dani comece a conversar com eles. O Dani comenta assim meio por cima que ele era aprendiz de alguém, mas ele não toca muito no assunto, ninguém gosta muito de tocar no passado. Mas ele fala, a gente descobre que ele canta também. E aí ele faz até um poeminha ali no meio, bem legal, eles começam a descontrair. O Kaladin tenta puxar outras pessoas também na conversa, mas os outros não se afastam, assim, não querem. E o Kaladin deixa quieto por enquanto. Num desses momentos, o Moash, o Sigzil e o Narm, acho que é Narm o nome dele, começam a tirar sarro do Kaladin. E a culpar o Kaladin por eles estarem ali, né? Porque se ele tivesse ficado de boca fechada, nada disso tinha acontecido e não sei o que. Que ele não era soldado porcaria nenhuma, que ele nunca tinha sido soldado, capitão, nem nada. E aí o Kaladin encontra uma lança ali. E ele meio que fica alheio a tudo que tá em volta, a hora que ele pega aquela lança. E aí ele começa a rodar a lança pra cá e pra lá, não sei o que. E aí percebe-se que todo mundo fica mudo nessa hora. Todo mundo que tava discutindo, uns defendendo o Kaladin, outros atacando, a maior parte atacando. Quem defendeu na verdade foi o Drihai, acho que é assim que se fala. E aí o Kaladin, a hora que ele começa a mexer lá com a lança, todo mundo fica mudo. Depois a gente descobre que eles ficaram mudos porque eles viram a Sil voando em volta deles. Porque geralmente a Sil fica invisível, só o Rocha que consegue ver ela. Só que nesse momento que ele estava usando a lança ali, a Sil ficou visível pra eles. E eles ficaram assim embasbacados ao ver aquilo. E eu achei incrível! Porque calou a boca de todo mundo, principalmente do Moash, que falava que ele não era ninguém, não sei o que ele tava mentindo. E aí ele teve que calar a boca. Depois que o Cal faz aquela demonstração, sem querer, né, ele tá ali só alheio a tudo, eles encontram corpos de parchindianos ali. E aí eles descobrem que a armadura que eles usam nas batalhas não é uma armadura que eles consigam retirar. Da pele deles mesmo. É como se fosse uma couraça. E aí eles têm que pilhar os corpos, né? E dentre, acho que é numa arma, numa faca, não lembro que arma que era que eles encontram, eles veem que tem alguns glifos. O Kaladin consegue ler alguns glifos. E aí ele diz que pode ser de um dos arautos. Ou Nalan, ou não lembro como é que fala o outro nome lá do outro arauto. Mas que pode ser o glifo de algum desses dois arautos. Não sei o que isso pode ter relação, mas ok. Eles voltam, né, pro acampamento. O Kaladin fala pro Rocha que eles precisam unir aquele grupo o máximo que eles puderem. E aí o Rocha fala, como? E o Kaladin fala, você vai me ajudar nessa tarefa tão incrível. Que incrível mesmo, gente. E a ideia do Kaladin é que numa noite, eu não sei se vai ter relevância, mas eu tô falando das luas aqui, assim, porque eu acho que pode ser que tenha, por causa de um outro livro que eu li. Mas a lua Salos tá ali no céu,
E aí o Kaladin compra um caldeirão, compra algumas coisas ali, alguns ingredientes, e pede pro Rocha fazer um ensopado ali pra eles, né? No meio da noite ali, todo mundo reunido. E aí é um clima muito gostoso, porque o Rocha já é um cozinheiro, né? Faz a sopa. E o Dani canta, e o Rocha acompanha. E aí os outros carregadores começam assim, ficam, será que a gente segue o fluxo aqui e fica todo mundo junto? Não sei. O Robert sai, né, aquele que tava machucado, praticamente idolatrando Kaladin, sem entender nada do que tá acontecendo, mas não precisa entender, né, todo mundo fica junto ali. E no dia seguinte, o Kaladin pensa, eu acho que eu conquistei todos eles. Então agora é ótimo que o Kaladin está conquistando o coraçãozinho dos carregadores de pontes, finalmente, depois de tanta luta. Assim, não todos, né? Tem Moash, Six e o Narma ali, que são meio difíceis. Mas tá tudo certo, né? Em algum momento a gente sabe que ele vai conquistar essas pessoas, né? Porque ele tem um propósito, né? Ele quer salvar a vida deles. E eles querem se salvar, obviamente. Então vai dar tudo certo no final. No capítulo 25, o açougueiro, a gente tem ali o Cal, que ele vê duas mulheres conversando, a Nanateriti e Nanatelina. São mulheres do padeiro, alguma coisa, a mulher do padeiro, alguma coisa assim. E aí elas estão falando mal do pai dele, falando que ele é esquisito, que ele provavelmente surrupiou ali as esferas do Luminobre que morreu. E que ele tem um documento provando que foi passado pra ele, mas que elas acham que aquilo ali foi forjado e que ele passou a mão nas esferas. O Kaladin fica pé da vida, ele ali criança ainda, né? E aí vai falar com a mãe dele. E ela tá ali limpando as calhas, né? A Esina é um amor de mulher, de mãe maravilhosa. E o Kaladin vai desabafar com ela, né? Falar que por que todo mundo odeia o pai dele daquele jeito. E ela fala que eles não odeiam o pai dele, né? É mais uma questão de eles não compreenderem o que o pai dele faz. Que ele faz de tudo pra salvar eles, nem cobra por isso, o homem. E só que eles não compreendem, porque pra eles, quando alguém acaba partindo dessa pra melhor, alguma coisa, e eles usam amuletos, essas coisas, eles têm a quem culpar. Eles culpam os deuses, culpam as coisas assim que são incompreensíveis. Mas quando o pai dele falha, a culpa é do pai dele, entendeu? Então as pessoas acabam tendo uma mistura de necessidade dele, mas ao mesmo tempo raiva dele também. E aí o Kaladin fala que por isso que ele não quer um cirurgião, e a mãe tenta acalentar ele ali. Nisso chega o pai dele, falando que o novo Luminobre da cidade chegou, e que é um tal de Roshone. E aí eles vão até a praça, né? O Tien bonitinho tá lá, guarda um lugar pra eles ali. E aí todos animados pra ver esse tal de Roshone chegar. E quando ele chega, ele desce do carroção, olha pra cidade assim, com o nariz em pé, com uma cara de bunda horrorosa. E aí volta pra carruagem e parece que vai partir. E todo mundo fica sem entender nada, porque ele não avisou que ia chegar, chega assim do nada, não fala com ninguém. Ele vai ser o senhor da cidade, né? Então seria pelo menos cortês que ele falasse com o povo, né? E aí o Lyrin tenta se aproximar dele. Pior decisão que ele poderia ter tomado na vida. Porque aí ele arranjou uma seta, um alvo assim nas costas tão grandes. Porque ele chega até o Roshone, né? E se apresenta. E o cara fala, quem é você? E aí o Lyrin fala, né, que ele era o cirurgião da cidade. E aí ele fala, então é você que é por sua culpa que eu tô aqui nessa cidade vizinha? Porque ele não salvou o tal do Steel, né? O Steel. E aí ele percebe que alguma coisa tá errada, porque se aquele cara tá olhando pra ele daquela forma, e as pessoas também, pode dar muito ruim. Então daqui pra frente é só pra trás. Sei. Só vai dar ruim agora, gente. Mas é isso. Esses capítulos são maravilhosos. Gosto muito de ver o entrosamento do pessoal da Ponte 4. Eles sendo conquistados pouco a pouco, sabe? Eles ali reunidos na fogueira, cantando, rindo, bebendo e se divertindo, esquecendo um pouco os problemas deles. Todos ali estão por um motivo ali, né?
todos eles estão sofrendo pelo mesmo motivo. Então é muito melhor pra eles se unirem contra tudo isso do que ficar cada um no seu canto, se odiando, se detestando, culpando uns aos outros. Não faz o menor sentido. E é muito legal de ver. O Dalinar, o Adolin ali, eu gosto também. As partes dele são um pouco mais lentas pra mim, mas tem partes que eu gosto bastante. Tem momentos que eu acho muito bonitos de ver a relação do Adolin com o Dalinar. É uma relação tão bonita, tão saudável, gente, tão bonitinho de ver. Geralmente os pais, em livros assim, os pais nunca estão muito presentes, né? É um órfão, alguma coisa assim. Nessa não. Eles estão presentes, né? O Dalinar é muito presente na vida do Adolin e do Renarin. Então é muito bonito de ver. Então é isso, pessoal. Eu peço, por favor, que vocês se inscrevam, deem um like, comentem aqui comigo também, por favor. Mas se for pra dar spoiler, por favor, coloquem letras garrafais de spoiler, pra ninguém pegar spoiler, porque não é necessário, né? E eu queria, por favor, que vocês conversassem comigo, né? O que vocês acharam, quais as partes que vocês acharam mais interessantes dessa segunda parte. Depois a gente vai ter os interlúdios, não é mesmo? Que são partes bem legais também. Tem um interlúdio específico que eu gostei bastante. Por isso que eu vou estar gravando tudo no mesmo dia, então eu vou estar com a mesma roupa. Mas espero que vocês gostem também. E é isso, até a próxima!